Convido você agora a acompanhar uma reportagem que mostra o preparo do bolo de arroz tipicamente mato-grossense. Na comunidade da Bocaina, em Santo Antônio de Levergé, a receita é centenária. Em cada ingrediente, uma pitada de história e uma grande quantidade de tradição. A comunidade rural da Bocaina, em Santo Antônio de Levergé, foi formada há mais de 200 anos. Cuiabá, a capital, fica bem ali, atrás do Morro de Santo Antônio, a 30 quilômetros. 27 famílias vivem aqui. Duas origens, dois irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Então, todo o familiar, os descendentes deles, continuam na comunidade. São todos eles filhos, netos, bisnetos, tataranetos hoje aqui na comunidade. Eu, por acaso, sou a quinta geração dos originais da comunidade. Além do grau de parentesco, outra característica marcante é a religiosidade. A religiosidade aqui está toda ligada à Igreja Católica, que tem um papel fundamental dentro do processo de civilização. Também apoia esse outro lado, o lado espiritual, né? E a comunidade acredita muito nisso. Esse é um dos grandes pilares de se tornar esse patrimônio territorial uma comunidade. A criançada se diverte no pé de pitomba carregado. Já os adultos, quando não estão com o tempo livre, cuidam das pequenas roças. Porque a gente não tem o trator, né, para manusear as terras. Então a gente planta na época da enxada mesmo. Enxada. Porque roça pequena sempre na enxada, foice, machado. Agora que já tem o motosserra, já melhorou mais, né? Mas primeiro era só no machado. E esse plantio da mandioca, ele é essencial por quê aqui para a comunidade? É para fazer a farinha, o biju, o bolo de arroz. E o quitute centenário é uma herança cultural da comunidade. A fazedora oficial é a dona de Virgens, de 72 anos, conhecida por aqui por Tia Lula. Minha mãe aprendeu com a cunhada dela, aí ela passou para mim. Para todos nós, mas eu que interessei para aprender, né? Faz quanto tempo que a senhora faz? Aí quando eu aprendi com ela, tinha 17 anos. Vou fazer 72, né? Mas afinal, o que faz o bolo de arroz da Bocaina ser tão especial? Que é socado no pilão. A gente fala, a massa que prepara o bolo é de mandioca ralada. Memória, experiência, disciplina e ritual. São esses os principais fatores que fazem do bolo de arroz da Bocaina ser rico em sabor e tradição. E é assim que, ao longo do tempo, a receita é repassada para os filhos da comunidade. O curioso é que eu sou o primeiro fazedor de bolo da comunidade, homem na comunidade, porque normalmente o bolo de arroz da cozinha, da tradicional cozinha cuiabana, são as mulheres, né? E aqui na Bocaina que eu aprendi a admirar o jeito carinhoso, cuidadoso com quem a minha tia-avó fazia o bolo de arroz. Um dos cuidados é o preparo da farinha de arroz. As batidas no pilão ecoam sabedoria popular. O seu Antônio é o artesão responsável em construir do tronco de um piquezeiro o utensílio fundamental na feitura do bolo. Motosserra, ele foi acertar com o machado. Para tirar as artes do motosserra. Para acertar com o machado. E limpo no enxó. Enxó um ferrinho assim. Tipo uma enxada, mas é pequenininho. Por que tem que fazer essa cintura aqui no pilão? Para ficar mais leve, senão fica pesado demais. Esse vai muito tempo. Esse vai muito tempo, não acaba. É cerne. Puro cerne. Eu acredito que a partir do momento que a gente cultiva um patrimônio cultural, nós estamos homenageando os nossos antepassados. Assar o bolo no forno a lenha também é outra tradição vivida pela comunidade. Tem dois detalhes aqui que chamam a atenção: o galho da goiabeira e a forminha do bolo, né? É verdade, olha, o galho da goiabeira é o melhor ciá que tem para o boleiro, certo? É ele que não deixa o boleiro colocar toda a mão lá dentro e pegar o fogo, né? O calor do fogo. Ele ajuda muito, ele empurra a forma, ele tira a forma,
Enfim, ele é um ajudante de ordem de primeira linha. Agora, em relação às forminhas, eu acho que é bastante interessante destacar, porque nós usamos duas aqui, a de lata de sardinha e lata de atum. O componente diferente é que a lata de sardinha é reciclagem, né? Quer dizer, o bolo de arroz já faz parte da reciclagem. Toda a preocupação ambiental, o bolo de arroz já contribui com a reciclagem da lata de sardinha e lata de atum. Lata de sardinha vem primeiro, faz parte desde a origem do bolo de arroz da Bocaina, né? Se a gente for olhar a história de Mato Grosso, vê que após a abertura do Rio Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, a lata de sardinha chega aqui, quer dizer, o peixe enlatado vem de Portugal. A indústria do peixe enlatado em Portugal é anterior à abertura do Rio Paraguai, enfim. A do atum já é mais recente, deve ter aqui 30, 40 anos que nós usamos lata de atum, mas a sardinha tem mais de 100 anos, com certeza. Todo mundo, nós aqui, todo chega de manhã aqui, cadê o bolo dela? Mas põe um bolo dela para tomar gosto de capim cidreira. Que a tradição aqui é bolo de arroz com chá de capim cidreira. Eu costumo dizer que o bolo tradicional, o bolo da Bocaina, ele tem que formar uma florzinha quando ele está pronto. E se não tiver flor, não é bolo de arroz da Bocaina e não foi feito por mim. Opa, esse é o tradicional bolo de arroz. Olha a florzinha em cima, hein? Essa é a florzinha do acolhimento, hein? Acolher, ensinar, aprender. A receita do bolo de arroz da comunidade rural da Bocaina carrega a herança de uma tradição familiar.